Eleições 2022. E a Jovem Pan abre espaço mais uma vez para a sabatina com os candidatos à presidência da República. Os 4 concorrentes mais bem colocados nas pesquisas eleitorais foram convidados para entrevistas em nossos estúdios. Já participaram Simone Tebet do MDB e Ciro Gomes do PDT. O candidato Lula do PT, que tinha confirmado presença, não compareceu. Hoje recebemos o presidente Jair Bolsonaro do PL, candidato à reeleição. A entrevista terá 1 hora de duração e lembrando que a ordem foi definida por sorteio na presença de representantes das campanhas. Participam da sabatina também os entrevistadores Roberto Mota, Amanda Klein e José Maria Trindade, que está em Brasília e já faz a primeira pergunta. Bom dia, presidente. Bom dia, Zé Maria. Salve, Daniel. Muito bom dia. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no Palácio da Alvorada. É a residência oficial do presidente da República. Mais exatamente na biblioteca, uma biblioteca bonita e onde o presidente recebe aqui as visitas. Presidente, muito bom dia. Obrigado por estar aqui mais uma vez na Jovem Pan. Presidente, nós estamos vivendo um momento aí de uma disputa muito forte na campanha eleitoral e o senhor e a sua família estão sendo alvo aí de críticas sobre imóveis. Estão colocando aí a compra de vários imóveis com dinheiro vivo. Isso realmente aconteceu, presidente? A matéria fala em 12 parentes. Minha mãe que já faleceu, um ex-cunhado, minha irmã é separada há 15 anos dele, e irmãos meus na faixa de 60 anos de idade, 2 ex-mulheres. A pergunta que eu faço... Qual o relacionamento que eu tenho com essas pessoas? O que eu posso responder por elas? A não ser uma covardia por parte da Folha UOL, em segundo a matéria, ficar 7 meses investigando, para 1 mês antes das eleições apresentar isso. Qual o indício de origem desse dinheiro, de corrupção? Qual a origem? Tá? E pego imóveis desde 1990, ou seja, 32 anos atrás. Como não tem nada contra mim, ficam ao redor dos meus familiares. Daí bota lá que dinheiro vivo. Olha, qualquer escritura está escrito moeda corrente. Nos anos 90, eu lembro, se anunciava telefone fixo nos jornais a preço em dólar. Se vendia imóveis em dólar. A partir de 94, com o real, né, ficou moeda corrente. E o que eu tenho para responder sobre essas pessoas? Uma covardia esse ataque. Pegar minha mãe, que já faleceu, botar nesse rol. Eu tenho, por exemplo, um imóvel no Rio, um deles no Rio, que eu comprei no início dos anos 90, depois vendi para o irmão, depois comprei de volta para o meu irmão. Aí são 3 imóveis. O meu irmão fez algo semelhante também com um parente no passado. Esse ex-cunhado meu é uma pessoa trabalhadora, é um comerciante muito bem sucedido no Vado Ribeira. Está 15 anos separado da minha irmã. Eu raramente tenho contato com ele, a vida toda, não é depois da separação, não. Ele tem várias casas de venda de imóveis no Vado Ribeira. Podia ter centenas de imóveis com ele sem problema nenhum. Agora, vem para cima de mim como se tivesse um propinoduto. Eu aqui estivesse financiando, né, a compra de imóveis, de 100 e poucos imóveis, por parte de parentes meus. Por que tem parente que não tem imóvel nenhum, não entrou nessa disputa também? Porque só aqueles que têm algum imóvel, os que foram mais bem-sucedidos, não tem como me atingir, buscam a minha família. Como, por exemplo, botei aqui do lado aqui, há 2 anos atrás, foram para cima da minha esposa porque ela teve uma avó condenada a 2 anos de cadeia, em 97. Eu conheci a Michele em 2007, 10 anos depois. Mas boto na conta da gente uma avó dela que foi presa por 2 anos. Fizeram isso com o tio dela, com a mãe dela, o tempo todo. Fizeram comigo em 2000, por ocasião das eleições do passado também, a tal da Val do Açaí. Há uma funcionária fantasma em Angra dos Reis, tá? Vai lá, no dia que ela foi flagrada pela Folha, numa meia água de açaí, ela estava de férias, segundo o boletim administrativo da Câmara dos Deputados, e fica por isso mesmo, o tempo todo, aval, que ganhava salário mínimo mais auxílio alimentação. Não tem nada contra mim. Qual o objetivo? É eleger o Lula? Dizendo que eu sou tão corrupto quanto ele? Tem cabimento isso?
eu sou tão corrupto quanto o Lula. O que a imprensa fez no tocante aos familiares do Lula, sei lá o que for, tá? Venham para cima de mim. Agora, uma covardia, desde 1990, uma dúzia de parentes meus que compraram imóveis. Não diz na matéria quantos imóveis, porventura, eles venderam. E fica por isso mesmo, um cara é corrupto. Agora, o que eu posso fazer 30 dias antes das eleições, entrar na justiça? Não vai ter eficácia nenhuma daqui a 30 dias. Não vai ter ação nenhuma. Só falta daqui a semana que vem, fazerem busca e apreensão na casa desses parentes meus no Vado Ribeira. E eu acho que tenho quase certeza que vão fazer busca e apreensão na casa de parentes meus para dar aquele, olha, a família de corruptos. Qual a origem desse dinheiro? Aponta qual a possível origem. Foi Odebrecht? Né? Foi uma empreiteira? Foi cargos que eu ocupei no passado. Me aponte um cargo no executivo que eu ocupei ao longo da minha vida toda, ou que indiquei alguém ao longo da minha vida toda. Sempre tive uma vida regrada. Cadê? Me dá aqui. Eu já fui investigado aqui, Zé Maria, em 2015. Eu fui investigado sobre meus imóveis em 2015. O Janot escreve embaixo, Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, escreve aqui: a ausência de elementos indiciários mínimos que apontem a prática de ilícitos penais. Volta esse assunto de investigar minha vida, não posso comprar nada. No começo, quando eu comecei aqui também, chega uma denúncia que eu tinha ganho um carro do empresário e não apuraram nada. Um carro não tem que você comprar no grito, não apura nada. O tempo todo ficam martelando essas coisas. O que é duro para mim, duro para mim. Eu vi minhas irmãs, a Denise, a Vânia, tá? A Solange, os meus irmãos, o Guido, o Renato, sendo agora vistos como corruptos, como lavadores de dinheiro, pessoas humildes, trabalhadoras do Vale do Ribeira. Isso é uma covardia que fazem. Façam comigo, não façam com a minha esposa. Não façam com a minha esposa. Se algum deles tiver coisa errada, vá atrás. Agora, comprar imóveis e moeda corrente não é dinheiro vivo. Fazer levantamento desde 1990, repito aqui, Rodrigo Janot, não existe indícios mínimos para se apurar um desvio. Eu vou ler aqui, me permita ler aqui. Do exposto, considerando tratar-se de representação anônima, que a imprensa publica, e tendo em vista a ausência de elementos indiciários mínimos que aponte para a prática de ilícitos penais pelo parlamentar, determina o arquivamento do expediente. Brasília, 16 de novembro de 2015. Um governo que está dando certo, que não tem corrupção no meu governo, meu Deus do céu. 3 anos e meio, as estatais dão prejuízo, dão lucros de mais de 100 bilhões em média nos últimos 3 anos, a média era em torno de 100 bilhões de reais de lucro. Um governo que está dando certo. Um país que é um exemplo de economia para o mundo. Agora, vocês querem me tirar daqui para botar o quê? Um ladrão no meu lugar? Confirmado, comprovado, condenado em 3 instâncias por unanimidade. E depois, por capricho do senhor Fachin, advogado do MST, cabo eleitoral de Dilma Rousseff, falou não, ele devia ser julgado em Brasília, não em Curitiba. Daí anula as 3 condenações, como não tem passa a não ter mais condenação em segunda instância, passa a ser elegível. No outro momento, o Supremo reinterpreta a prisão em segunda instância, bota ele para fora. Eu sou obrigado a falar uma coisa que eu não queria falar mais. Tirar o cara da cadeia, o maior corrupto da história do Brasil. Passa via delação do Palocci. Torna elegível para, na marra, fazê-lo presidente, destruindo quem está na frente, igualzinho da Daniel Ortega, que o Lula defende lá na Nicarágua, onde ele prende todos os opositores, daí só sobra ele. Se me tirar de combate por um motivo injusto, que vão ter que ter muita coragem para fazer isso daí, sobra para o Lula. Entra em campo para jogar um futebol com o time adversário sem goleiro. Para voltar o que era antes, realmente eu acabei com a harmonia em Brasília. A harmonia onde Gedel foi pego no apartamento do Gedel 51 milhões lá em Salvador. Dinheiro de onde? Só pode ser de algum lugar público aqui em Brasília, quem sabe da Caixa Econômica, onde o Palocci disse que o Lula, né, no reta final, teve uma conta de 300 milhões dado pela empreiteira Odebrecht para ele. Certo. Presidente. Onde se endividou a Petrobras em 900 bilhões de reais.
O BNDES, quase metade disso também em negócios mal feitos, em dinheiro nosso dado para ditaduras. A Venezuela tem uma dívida consolidada conosco que não vai pagar de 1 bilhão e 60 milhões de dólares, 5 bilhões de reais. Vocês querem a volta disso? Me acusando de ser corrupto, pô. A família tem, o clã tem 100 e poucos imóveis. Uma covardia que fazem com familiares. Façam comigo. Venham para cima de mim. Não tem coragem. Não tem o que pegar de mim. Até os imóveis já foram investigados no passado. Um mês antes das eleições. Volta esse assunto. Querem Lula na presidência. Quem irá ocupar os ministérios em Brasília? Tá certo. Vocês acham que teremos em Brasília ministro do padrão de Tarcísio de Freitas, Marcos Pontes? Certo. O padrão Damares? O padrão Rogério Marinho? Ou vão ser só bandidos novamente? Tá certo. Presidente, a gente tem vários assuntos para tratar com o senhor. Eu queria falar rapidamente sobre 7 de setembro, naturalmente uma data especial. Qual a expectativa do senhor para amanhã? Porque eu me lembro que no dia de oficialização da sua campanha lá no Maracanãzinho, o senhor disse o seguinte: convoco todos para irem às ruas no dia 7 de setembro pela última vez. O senhor, de maneira eufórica, convocando os brasileiros para o dia 7 de setembro. Uma data cívica, mas também não deixa de ser um ato de campanha. Eu queria que o senhor nos explicasse se entende que, nesse momento, os candidatos devem moderar, calibrar o discurso para evitar inflamar os seus apoiadores, visto que muitos têm falado sobre a possibilidade de violência política. Eu já emendo com a pergunta também: como o senhor viu a decisão de Edson Fachin, que limitou os decretos que tratam da venda de armas e munições? O senhor concorda? Zero, não concordo em nada com o senhor Fachin. E peço quem está assistindo, acredite em mim, acabando as eleições, a gente resolve essa questão dos decretos em uma semana. Que todo mundo tem que jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Encerrou por aqui o assunto dos decretos. Acabando as eleições, eu sendo reeleito, a gente resolve esse problema e outros problemas. Tá? Pode ter certeza disso. Todos têm que jogar dentro das 4 linhas da nossa Constituição. 7 de setembro, vocês lembram como era no passado? Apenas desfiles militares. A participação do povo nunca foi maciça. Por que começou a crescer? Tá? Começou a crescer que o povo começou a se inteirar, saber de política, conhecer a política. 7 de setembro do ano passado, um movimento monstro pelo Brasil, em especial em São Paulo. Nenhuma lixeira foi virada. Não houve um papel queimado na rua. Não tomei conhecimento de nenhum ato de violência em boletins registrados, possivelmente registrados em delegacias. Por que temendo o povo? O poder emana do povo ou não? O povo tem que ser respeitado ou não? O povo que tem que dar o norte para nós? Ou é um ou outro ministro do TSE agora que deve dar o norte para nós e dizer como é que tem que ser feitas as coisas? Violência política? Ué, vocês esquecem do pessoal do Antifas há pouco tempo atrás? Como é que a esquerda se comportava nos movimentos de rua, depredando prédios ali, bancos, etc.? Esquecem disso? O que tem de errado nesse movimento que o pessoal faz de verde e amarelo? E vão de verde e amarelo amanhã. Eu acho que vai ser um movimento nunca visto na história do Brasil. Aqui em Brasília vai ser grande. E tenho certeza que em Copacabana, Rio de Janeiro, vai ser enorme. Vai começar com um desfile de mais de 1 hora de motociclistas. Pessoas que voluntariamente apoiam o governo. E sabem que é o momento de você, pacificamente, demonstrar o que eles querem para o Brasil. Eu sei que muita coisa vai acontecer ali, todas pacíficas, mas a mais importante, vamos falar em eleições limpas. Qual é o crime nisso? As próprias Forças Armadas, agora, o último contato com a minha defesa, junto com o ministro Alexandre de Moraes, o que me foi reportado é que, com as sugestões das Forças Armadas, caso acolhidas, se reduz a próximo de zero a possibilidade de fraude. Próxima de zero não é zero. O que todos nós queremos? Não é eleições limpas? Esse clima de animosidade pode ser resolvido há muito tempo. Se o ministro Barroso não fosse para dentro da Câmara dos Deputados e interferir diretamente numa proposta de emenda à Constituição que estava sendo votada, que falava do voto impresso, essa conversinha de, olha, nunca foi
detectado fraude, a própria PF diz que é impossível. A própria auditoria de 2014 falou que é impossível auditar essa questão das urnas. E agora esse caso está afeta a Comissão de Transparência Eleitoral, onde convidaram as Forças Armadas. Está com as Forças Armadas essa questão e as informações que eu tive que, repito, aceitando as propostas das Forças Armadas, a chance de fraude chega próximo de zero. Repito, próximo de zero não é zero. Por que bater nessa tecla? Por que evitar em camadas de transparência? É que eu sempre pergunto para a população, né? A tua casa é segura de alguém roubá-la? Você fala, isso tá bom, E se eu puder inventar um sistema de segurança que ajude a evitar que se assalte a sua casa, você vai aceitar ou não? Vai. Por que não aceitam? Presidente. Então, e por que países do mundo todo evoluídos não adotam esse sistema eleitoral nosso? Por que quem agora, uma decisão do ministro, do senhor Salomão, né, que é do STJ e está no CNJ agora, o magistrado que porventura duvidar, criticar, vai sofrer sanções? Onde estamos? Não podemos mais questionar? Você não pode falar nem contra nem a favor vacina? Você não pode falar nada mais no Brasil? Você tem a sua página derrubada, desmonetizada, gente presa por falar. Onde vai chegar o Brasil a continuar essa escalada autoritária? Vai chegar onde está a Nicarágua? Que a gente não vê quase ninguém falando, ninguém condenando o que acontece na Nicarágua. O meu governo tem, através do Ministério das Relações Exteriores, tem condenado. Agora, aqui no Brasil, o outro candidato fala que você não deve meter o nariz no que acontece na Nicarágua. E lá ele ganhou a eleição como? Não foi na fraude, foi prendendo os opositores, disputou a eleição sozinho. Aqui agora querem fazer o que comigo? Me rotular de corrupto? Presidente, queria aproveitar que o senhor está falando sobre eleições limpas. Que não a transparência cada vez deve ser mais aperfeiçoada no Brasil? O quanto de 0 a 10 o senhor confia no processo eleitoral, nas urnas que vão garantir o processo nesse ano? Quem do governo federal vai fiscalizar a votação nos dias 2 e 30, as apurações? Também gostaria de saber o que o senhor achou das medidas de segurança de não armas ou celulares durante o dia do voto. E, por fim, se o senhor não vencer, se outro candidato vencer, o senhor pretende questionar o resultado de alguma forma, como na Justiça? Começar pelo último, né? Eleições limpas, transparentes, não tem que ser questionado em lugar nenhum. Ponto final. Ela fez 4 perguntas aí, tá? Não anotei aqui. De 0 a 10, o senhor confia quanto nas urnas? Quanto eu confio de 0 a 10? Quanto eu confio de 0 a 10? Eu confio nas eleições 10 do Paraguai. Eu confio de 10 na Colômbia, no Chile, na França, que eu voto no papel. Aí eu confio 10. No resto, tem que ficar preocupado, até porque, como eu disse, a questão do ministro Barroso, tá? Ele reunir-se com embaixadores aqui, essa política externa é privativa minha e do Carlos França. Reunir com embaixadores e terminar com 75 embaixadores e representantes. Quando o TSE anunciar o resultado, vocês devem imediatamente pedir para os seus chefes de Estado reconhecer o resultado das eleições. Para que isso? Então, as medidas que do TSE vem tomando, como você falou de celular, por que reter o celular? Não tem o título de eleitor no celular? Vai ser detido? Mas não tem uma lei que diz que não pode deter ninguém nesse momento das eleições, né? Alguns dias antes, a não ser em flagrante delito. Por que vai ser detido? Porque está filmando ali. Eu recebi dezenas de vídeos em 2018 de pessoas desconhecidas, né? E falaram, veio votar aqui, quando apertei o número 1, já deu encerrada a votação. Eu não sei em quem eu votei. Outros falam que apertava 1, aparecia a cara do Haddad e dava encerrada a votação. Foram dezenas de reclamações nesse sentido. E eu poderia adiantar para vocês, eu não estou criticando. Por que ninguém da imprensa procura ter conhecimento no inquérito aberto pela PF em 2018, após o segundo turno? Eu não vi ninguém da imprensa pedir esse inquérito para mim, eu dou para ele. Esse inquérito começou com uma denúncia de fraude fundamentada, onde o próprio TSE informa para a Polícia Federal, em novembro de 2018, que os hacks ficaram, desde início de março até o final do segundo turno, dentro dos computadores do TSE, usando a senha do ministro Banhos e de mais 5 funcionários lá
Por que a imprensa não mostra isso? A imprensa está covardada também? Toda a imprensa, raramente vejo uma imprensa falar sobre esse assunto. Está covardada? O que acontece quando há uma suspeita de invasão em qualquer computador público? De imediato, o chefe daquela repartição pública entrega os logs, que são as impressões digitais. A PF pediu as impressões digitais. 7 meses depois, o TSE informa, em documento assinado por Giuseppe Giannini, que agora é assessor do ministro Barroso, dizendo que os logs foram apagados de forma inadvertida, pegou o telefone do agressor agora, daquele cara que teria tentado matar Cristina Kirchner. Por que vocês não se informam sobre isso e mostram a realidade para a população brasileira? Qual o problema? E dizer a vocês, eu no início apoiei o voto eletrônico. E em 2014, bem antes de 2014, já tem ação minha, projeto meu, para que tenhamos um voto impresso. Em Brasília, você vê a Simone Tebet fala há alguns anos falando que precisava do voto impresso. Outros parlamentares, como o Roberto Requião, também já defendeu o voto impresso. O Ciro Gomes já defendeu o voto impresso. Agora só eu que estou errado nessa situação por querer transparência. Eu quero a transparência. E você vê as medidas adotadas por gente do TSE exatamente para inibir pessoas simpáticas à minha pessoa e votar. A questão das armas, violência política, o que é isso? Inventaram agora violência política para pegar os decretos que estão com o ministro Cássio sob pedido de vista para dar uma canetada por fora e falar não tem mais arma no Brasil. Todas as ditaduras foram precedidas por campanhas desarmamentistas. Todas. Não conseguem enxergar isso? Vocês verem agora uma agressão em cima do Moro. Eu não tenho nada para defender o Moro. Tenho péssimas recordações dele enquanto foi ministro meu aqui, que poderia ter feito muita coisa e não fez. Mas esse fato de ir na casa do Moro, ou até que se fosse no outro local, o escritório político dele, o comitê eleitoral, isso é uma agressão por causa do tamanho de letra. Faz por escrito, decide a questão. Uma covardia que fizeram com o ministro Moro, o ex-ministro Moro. Covardia fizeram com os 8 empresários. Por uma notinha do jornal Metrópole, com emojis ali, se bloqueia a conta, se faz busca e apreensão na casa de 8 empresários. Como vão fazer? É quase fazer uma covardia com meus familiares do Vado Ribeira por essa matéria sem base nenhuma, uma matéria acusatória sobre bens da família Bolsonaro, o clã Bolsonaro, sem qualquer indício de corrupção, sem nada. Presidente, mais uma pergunta? Os documentos em cartório estão lá, escrito lá o quê? Dinheiro, moeda corrente. Perfeito. Por que essa covardia? Quer eleger o Lula na mão grande? Parece que é isso. Perfeito. Presidente, estamos aqui ao vivo. Agradecemos muito a sua participação e todas as pessoas que nos acompanham pela TV, pelo rádio e também pela internet. Agora a pergunta de Amanda Klein. Presidente, bom dia. Eu acho que primeiro é importante esclarecer que o Congresso foi quem disse não ao voto impresso e o próprio delegado responsável por esse inquérito do TSE já disse que não houve qualquer indício de fraude, manipulação ou adulteração do resultado das urnas. Mas eu gostaria de voltar a essa questão que o senhor tocou por último aí, que é a dos imóveis, essa reportagem do jornal do site UOL, que mostra que de mais de 100 imóveis negociados em 3 décadas, 51 foram pagos total ou parcialmente em dinheiro vivo pela sua família. E é importante enfatizar que isso acontece num contexto de investigação da prática de rachadinha nos gabinetes de 2 dos seus filhos, o vereador Carlos e o senador Flávio Bolsonaro. O senhor também é suspeito de ter mantido funcionários fantasmas quando era deputado federal em Brasília. O seu filho, Flávio, negociou 20 imóveis nos últimos 16 anos, sendo que o último deles foi uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília. A sua ex-mulher, Ana Cristina Siqueira Vale, mora em outra mansão avaliada em 3 milhões de reais, no bairro Nobre, em Brasília, com seu filho Jair Renan, que o senhor chama de 04. E ela também agora é investigada pela PF por supostamente ter usado um laranja para adquirir esse imóvel. Então é importante refazer a pergunta: qual a origem desses recursos, presidente? Amanda, você é casada, né, com uma pessoa que vota em mim. Eu não sei como é que é teu convívio na tua casa com ele, mas eu não tenho nada a ver com isso. A minha vida particular não está em pauta aqui. A minha vida particular não está em pauta. A minha particular está em pauta por quê?
Por que a minha particular está em pauta, então, por você? Porque o senhor é uma pessoa pública, o senhor é o presidente da República. Não, você não pode me acusar de uma... Amanda, respeitosamente, essa acusação tua é leviana, tá? Vamos lá. Ex-mulher, tenho 2 ex-mulheres, não tenho contato com elas. Ambas casaram depois de separar de mim. Não sei qual a vida econômica elas têm. Uma é advogada, outra é dona de casa, tá? Eu não sei a vida que elas levam. Um filho meu comprou, na verdade o Flávio comprou 12 imóveis na planta. Você paga aquela mixaria por mês, alguns meses depois ele vendeu. Se a vida dele foi revirada completamente pelo Ministério Público lá do Rio de Janeiro. Não chegaram a conclusão nenhuma. A própria Folha de São Paulo tem matéria, tá, falando que não se apurou nada no tocante a isso. Você fala em rachadinha. Que rachadinha milionária é essa? 27 milhões de reais. Prática de rachadinha. Também foi arquivado o processo do Flávio. O outro é investigação. Você fala em fantasma meu. Que fantasma meu, Amanda? Que acusação leviana é essa? Você não pode fazer isso, Amanda. Presidente, são suspeitas. A própria Valda Açaí, que o senhor mencionou. Oi? A própria Valda Açaí, que o senhor mencionou, essa prática foi investigada no seu gabinete, as suspeitas, há relatos nesse sentido. Por isso eu lhe pergunto, presidente. No meu gabinete? Qual funcionários, Amanda? Cita o nome dos funcionários do meu gabinete investigados. A imprensa esteve... A própria Valda Açaí, que veio numa reportagem da Folha de São Paulo. Você acredita em Folha de São Paulo, Amanda? Tá? Olha só, a imprensa esteve há 2 anos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pegou a relação dos meus funcionários como vereador de 89 e 90. Um deles ligou para mim. Eu não sei o que vieram fazer em casa, eu nem lembro mais o nome das pessoas que trabalhavam comigo lá. Que perseguição é essa? Investiguem, tá? Agora, você pode ver, quando quer fazer uma matéria sobre mim, porque não fez sobre todos os candidatos. 7 meses, a Folha e o UOL estava fazendo a matéria para 1 mês antes divulgar. Não dá tempo nem de se defender. Você quer me rotular de corrupto, Amanda? Baseada no quê? Você está acusando 2 mulheres de corruptas também, Amanda. Você está acusando a minha mãe, que já faleceu, de corrupta, Amanda. Você está acusando uma senhora de 94 anos, que foi enterrada esse ano por mim, de corrupta, por causa de um imóvel que ela comprou do irmão meu. Esse é um jornalismo investigativo? Esse é um jornalismo sério? Se a Folha faz essa investigação sem pé nem cabeça para me atingir, como me persegue há mais de 4 anos. Há mais de 4 anos me persegue. Agora você, da Jovem Pan, vai querer endossar a Folha de São Paulo, que diz que a minha mansão... Amanda, eu quero te convidar a conhecer minha mansão em Angra dos Reis, Amanda. Por que você não vai lá, Amanda? Está convidada a conhecer a minha mansão na Vila Histórica de Mambucaba, que vale, segundo a Folha de São Paulo, milhões de reais. Vá lá conhecer. Já que vale milhões e você é casada com uma pessoa bem-sucedida economicamente, tá? Eu te vendo por 1 milhão hoje a casa que vale milhões de reais. Vai acreditar Você acredita na imprensa, Amanda? Você acredita em você olhando no espelho, Presidente, eu estou lhe fazendo uma pergunta legítima. É só isso, não estou acusando ninguém. Estou lhe fazendo uma pergunta, então, pode ser? Presidente, Amanda, vamos seguir para o Mota? Amanda, você pergunta, Amanda, qual é a repercussão que está dando isso? Que eu sou corrupto. O que é... Amanda, me responda. O que é moeda corrente numa escrituração? Me responda, por favor. É dinheiro em espécie, é dinheiro vivo, presidente. É por isso que eu estou lhe perguntando. Não é uma prática comum. Mas pode ser cheque também? Pode ser cheque também? Pode ser DOC, Amanda? Sim ou não, Amanda? Deveria ser DOC. O senhor mesmo... Não, já falou deveria, Amanda. Por favor, Amanda, não ataque uma senhora. Você como mulher, não ataque uma senhora que é minha mãe que faleceu. Ataque a minha, Amanda. Presidente, eu não estou fazendo isso, Amanda. não inverto. Amanda, você é mulher, não ataque a minha mãe que já morreu. 2 ex-mulheres minhas que se casaram novamente. Não sei como é que está a vida delas. Não sei se as pessoas que se casaram tinham bens ou não tinham. Como você disse que não interessa saber se seu marido tem dinheiro ou não, tá? E não me interessa saber se eles têm... Que façam investigação caso a caso. Por que jogar na minha conta 12 parentes que compraram imóveis ao longo de 32 anos. Isso não é justo. Você está acusando uma pessoa que disputa a presidência da República, que trabalha de domingo a domingo pelo seu país,
que combate a corrupção de peito aberto, que escolheu ministros técnicos para ocupar o nosso ministério e não bandidos por indicações políticas. Um país que é um dos raros no mundo, talvez o único no mundo, que está com deflação, que deveria ter uma inflação abaixo de 7%, abaixo dos Estados Unidos, que tem mês a mês batendo recorde de empregos no Brasil, que conseguiu um Auxílio Brasil, deixa eu continuar, por favor, que conseguiu um Auxílio Brasil de R$600 para os mais pobres, quando lá atrás o PT dava em média 190, em valores atualizados, em moeda corrente atualizada, Amanda. Você quer destruir esse governo que criou o PIX, foi em 2020 a criação do PIX no nosso governo, que transformou milhões de pessoas em microempresários. Um governo que levou água para o Nordeste. Um governo, tá, que anistiou 99% da dívida de mais de 1 milhão de jovens que tinham com o FIES. Um governo que fez renascer o modal ferroviário no Brasil. Por isso, o emprego a todo vapor. Um governo que foi negociar com a Rússia fertilizantes, senão nós não teríamos mais a segurança alimentar no Brasil e mais de 1 bilhão de pessoas estaria passando fome no mundo porque são alimentadas por aquilo que nós produzimos aqui no Brasil. Um governo que está dando exemplo para o mundo, um presidente que defende a liberdade, um governo, Amanda, que você não acha nada meu fora das 4 linhas da Constituição, enquanto do outro lado você acha de montão. Do outro lado, um ex-presidente que diz que vai valorizar o MST. Um ex-presidente que relativiza a propriedade privada. Um ex-governo que ataca padres e pastores. Um ex-presidente, né, que diz que o que o Daniel Ortega faz lá na Nicarágua é problema dele. Não tem problema prender padre, expulsar freiras, fechar televisões. Um governo, Amanda, que fala em controlar a mídia, a tua televisão que você trabalha, que vai tirar teu emprego, Amanda, que vai tirar informações, né, da população. É esse governo que vocês defendem? É esse tipo de governo? Repito, volte para cima de mim. O que eu tenho para responder perante a justiça? Se já foi aqui o próprio Janot, os meus imóveis investigados, e não foi encontrado um mínimo de indício para prosseguir a investigação. E aqui foi denúncia anônima. Os empresários são investigados por uma matéria de um blog aqui no Rio de Janeiro. Qual é o blog Rio de Janeiro aqui, ó? Não, aqui... A empresa Rio de Janeiro que denunciou os empresários. E agora essa mesma Folha de São Paulo, imprensa marrom, que eu tirei, não é que eu tirei por maldade bilhões da imprensa no Brasil. É que esse dinheiro não é para comprar matéria, para dizer que eu sou bonito. Agora, para você, Amanda, não tem notícia boa no governo. Você não tem uma notícia boa do governo. Amanda, sabe por que também o pleno emprego, Amanda? Somos o 7º país mais digitalizado do mundo. O jovem abre sua empresa, sabe quanto tempo, Amanda? Em um dia. Ok, presidente. Às vezes em horas. Não, vou continuar. No final do governo que você... Vou dizer que você é simpática, mas você não tem nada contra, levava-se 4 meses para abrir uma empresa no Brasil. Toda semana no passado, tinha uns dutos de dinheiro rolando, com investigações, com delação premiada. Aí veio o ex-presidente falar que está absolvido de tudo, e os 6 bilhões de reais devolvidos por delatores. E os bilhões pagam ao governo americano por interferência na Petrobras. E as delações premiadas, que batiam entre si, e as delações do Palocci, dizendo que tudo foi aparelhado no governo, menos o Banco Central. Esse é o governo teu? Esse governo que você quer para o Brasil, Amanda? Eu abri mão de poder. Ninguém abriu mão de poder enquanto presidente. Eu trabalhei para o Banco Central ser independente, para controlar a inflação sem pitaco de governo. Não tem aqui por parte do governo, como no passado certamente existia, a conversa para, olha, amanhã vão vender $1 bilhão, então hoje você vende o teu também, que vai cair o preço amanhã, ou vamos comprar, faz a operação inversa. Não tem mais informação privilegiada. O meu ministro da Economia é uma pessoa honrada, reconhecida no mundo todo. O do outro governo, que você é simpático a ele, no mínimo, foi preso. É isso que você quer para o Brasil? A volta da roubalheira para o nosso país? Você quer isso para o país, Amanda? Acusando, dando eco a essa matéria da imprensa dos 100 e poucos imóveis
O que eu tenho a ver com os parentes meus que compraram imóveis? Está certo ou está errado? O que eu tenho a ver com isso? Tenho certeza? Eu tenho certeza que está certo. Tá? Não tenho irmão bandido. Meus irmãos trabalham, minhas irmãs trabalham de sol a sol. Tem casa de imóveis no Vale do Ribeira, região pobre do estado de São Paulo. 27 milhões de dinheiro vivo. Isso é uma mentira. É uma mentira. Eu duvido. Eu sei que eu posso pedir uma certidão negativa, certidão de R$11, se eu pegar os bens do teu marido, eu vou pedir, Amanda, respeitosamente, uma certidão de R$11 do seu marido, nos fóruns onde, porventura, tem correspondência, tem a casa, imóveis, e quero ver na escritura, quando ele comprou, se está escrito moeda corrente ou não. E daí, Amanda? Vai estar escrito moeda corrente, você vai falar o quê? Que foi dinheiro vivo também? Vou suspeitar de quem? Está suspeitando de mim? Passei 28 anos dentro da Câmara, não tenho um cargo no governo. Respondi mais de 10 processos de cassação, nenhum por corrupção, todos por ocupar a tribuna. Todos por ocupar a tribuna, nenhum para dar soco em ninguém, ameaçado, nada, por ocupar a tribuna. Atos antidemocráticos. É o que nós estamos. Tá certo, presidente. Gostaria muito, se após terminar... Presidente, a gente precisa girar os assuntos. Para discutir os assuntos. Perfeito. Presidente, agora a pergunta de Roberto Mota. São 8h06. Bom dia, presidente. Boa parte da mídia e da esquerda chamam o senhor de autoritário e dizem que o senhor quer dar um golpe. Mas uma procuradora do Maranhão esfaqueou um boneco com seu rosto, jogaram futebol com a sua cabeça, publicaram na grande mídia um artigo com o título "Porque torço para que Bolsonaro morra", e outro que dizia: "Ao não matar Bolsonaro, esfaqueador provocou desastre ecológico". Fizeram até um filme encenando a sua morte. Nada aconteceu com essas pessoas. Mas bastou um cidadão de bem, seu apoiador, dar um joinha em um grupo de WhatsApp de empresários e 2 dias depois a polícia já batia na porta dele, ele teve o celular apreendido, foi incluído no inquérito e teve as contas bancárias bloqueadas. Presidente, onde está o autoritarismo no Brasil? Olha, geralmente, quem parte para o autoritarismo e busca a maneira de perpetuar-se no poder é o chefe do executivo. E vocês veem exatamente o contrário. Entrei com uma ação na justiça, acho que foi o Noblar, né, que fez uma publicação minha com o bigode Hitler. Eu perdi, paguei a sucumbência. O contrário, eu tenho uma ação que eu perdi em primeira instância em São Paulo por ataques à imprensa. R$100 mil. Perdi em primeira instância. Ataques à imprensa. Que ataque eu faço à imprensa? Xingou a imprensa. Agora, o que fazem comigo o tempo todo? De vez em quando eu perco a cabeça. Sou ser humano. Tá? Agora, essa questão do joinha... quanta gente vê o cara que falou que sem querer apertou o dedo numa curtida? Tá? Podia ser uma curtida até por engano. E se não fosse por engano, qual o problema? Numa reunião de amigos, o cara falar o que vier na cabeça dele. Se a gente pega, Mota, uma conversa nós de homem num canto, depois de um futebol ali, tomando uma tubaína, o que sai de besteira entre nós, nós vimos há pouco tempo, num clube em São Paulo, pessoas criticando o Alexandre de Moraes, lá estava, por coincidência, um assessor dele, levou para o ministro, ele determinou a prisão do pessoal para investigação. Para onde estamos indo? É aquela velha história, né? Não é comigo que se exploda. Eu convidei os 8 empresários para estarem comigo amanhã, aqui no 7 de setembro. Se não for possível, que vá no Rio de Janeiro. Convidei. São pessoas honradas. 2 têm contato comigo. E outra coisa, ninguém sabe o que está no processo. Ninguém sabe. Processo de fake news, atos antidemocráticos, ninguém sabe. Eu até falo para o povo brasileiro, onde está a senhora Jeanine Áñez, ex-presidente da Bolívia? Está presa. Foi condenada a 10 anos de cadeia. Ela foi condenada. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Resume-se tudo. É o que estão fazendo no Brasil. Essa decisão agora também de armamento, de telefone celular, é um absurdo, arbitrariedade. Nós só podemos fazer ou não fazer coisa definida, que esteja definida em lei. E comete esses absurdos. Eu ouso dizer, se não sou eu o presidente, o Brasil já estaria numa ditadura. Perfeito. Presidente, essa é a verdade. Perfeito. Presidente, agora a pergunta de José Maria Trindade. Vamos tentar girar os assuntos com agilidade para
tocar no maior número de temas possíveis. Por favor, Zé Maria. Perfeito. Amanhã haverá um desfile cívico-militar aqui na Esplanada dos Ministérios e uma manifestação, né, ao lado do desfile. E houve, presidente, um grande debate sobre a presença de atiradores nos tetos dos ministérios. Eu sei que isso é tradicional, a proteção do presidente, e isso tem sido interpretado como uma repressão a manifestações. Eu queria que o senhor explicasse por que também o senhor, inclusive durante a campanha, a primeira campanha, defendeu armas, defendeu que as pessoas têm o direito de se defender. Qual é a ligação? Primeiro o sniper e depois... Armas, né? Povo armado jamais será escravizado. Olha o que aconteceu em outros países. Olha o que aconteceu na Venezuela. O próprio Lula foi lá fazer campanha junto com uma ONG pelo desarmamento. Olha como é que está a Venezuela aqui. Atiradores. É comum você ter atiradores. Onde eu vou, em qualquer lugar do Brasil, tem atiradores. Não é apontando para a cabeça do povo, tá? É buscando possíveis snipers do outro lado. Isso é comum. É um caça-sniper. Sim, é para a segurança nossa, segurança da população, que pode alguém fazer uma besteira de um prédio. Já imaginou atirar a esmo e ferir o inocente? Vão falar o quê? Que é violência política isso aí? Vão acusar a mim de alguma coisa? Então, isso não existe, essa possibilidade de, nas Forças Armadas e Forças Auxiliares também, a Polícia Militar Brasileira jamais aceitaria fazer um papel desse, como foi ventilado aí, que sniper apontando para a cabeça do povo. Isso não existe. Isso não existe. Eu seria o primeiro a rechaçar, nem eu primeiro, o próprio chefe militar que porventura recebesse uma orientação, ordem nesse sentido, ia falar que não ia cumprir. Nós não cumprimos ordem absurda. E outra, o nosso exército é o povo brasileiro. Esse é o exército do Brasil, ao qual nós devemos lealdade absoluta. E pode ter certeza, onde esse povo estiver, o exército, a marinha aeronáutica, fardados também estarão. Perfeito. Presidente, o senhor sempre enaltece a maneira como o senhor geriu a questão de indicação de nomes para o seu governo, sempre fala sobre os seus ministros, mais técnicos do que políticos. O senhor deixou de lado aquela história de que os partidos que fazem parte da coalizão indicarem os nomes. Mas o senhor também teve surpresas ao longo desses pouco mais de 3 anos e meio. Me lembro, claro, da situação que envolveu Sérgio Moro e, mais recentemente, Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação. O senhor se decepcionou com algumas figuras do seu governo? O senhor se sentiu traído por esses nomes? Olha, com o Sérgio Moro, sim. Eu dei o ministério para ele, como para todos, de porteira fechada. Os partidos faziam porteira fechada para o pessoal meter a mão. Eu dei de porteira fechada pela competência, pela vida pregressa. O Sérgio Moro tinha tudo para ser um excelente político, trazia uma bagagem muito grande lá atrás, na Lava Jato, tá? Tinha tudo para agora talvez ser meu vice, em 26 ser o candidato a presidente. Algo subiu a cabeça dele, as amizades que ele cultivou ao longo desse tempo dele de ministro, levou a isso. Ele é muito chegado ao Dória em São Paulo. Fiquei sabendo que ele era comum visitar o Dória em São Paulo, ele nunca reportou nada para mim. Você pode falar, não deve satisfação? Deve satisfação. Por que não? Você faz contato com um político e fala o que está acontecendo, o que ele pensa, e fazia contato no momento que o Dória já tinha rompido comigo. Eu, nos Estados Unidos, falei nos Estados Unidos, certa vez, com o Dória na minha frente, um possível presidente da República, subiu a cabeça dele isso aqui. E disse, não é que se arrepende, a gente escolhe as pessoas bem intencionadas, depois cada um resolve seguir o seu ego, né? E daí acaba nisso daí. A questão do Milton Ribeiro, nós é que começamos a investigação, não foi a Polícia Federal, fomos nós. Começamos a investigação a pedido do próprio Ministério. E depois, a prisão dele foi concedido um habeas corpus no mesmo dia, fomos ter acesso à documentação, ao processo. O Ministério Público do DF foi contra a prisão. Os 60 mil reais na conta dele foi justificado. Você pode ter 60 mil na tua conta, pode ter 1 milhão na tua conta, qual é o problema? Foi justificado. Continuam investigações. Houve o afastamento dele. Se tiver alguma coisa, ele paga o preço. Mas o Milton, até o momento, é uma pessoa que honrada e está afastada até o final das investigações. Tivemos outros ministros afastados também, alguns motivos, né, que acontecem, e se troca. A própria Petrobras, no quarto presidente da Petrobras, eu indico, tá? E as pessoas
tem o seu comportamento lá dentro. Esse novo presidente segue a lei das estatais e segue o que diz a Constituição sobre o fim social da empresa. E está fazendo isso lá dentro. Raramente tenho contato com ele. Tem carta branca também. Hoje fiquei sabendo que trocou um diretor. Se quiser trocar todos os diretores, que troque todos os diretores, sem problema nenhum. O que a Petrobras precisa é fazer o seu papel. Dar lucro, sim, queremos lucro. Não um lucro tão grande como esse, né? Eu sou acionista da Petrobras, então eu posso falar. Eu acho que o lucro está tanto quanto grande perto de uma crise. Hoje, né, com esse novo ministro, com o que o parlamento aprovou conosco, o limite do ICMS. O que eu aprovei, uma briga difícil de você mexer com as transportadoras, né? As distribuidoras de combustíveis. Aprovamos a venda direta do etanol. A usina produzia o etanol, andava 300, 400 quilômetros e depois voltava esse mesmo etanol no caminhão-tanque para botar num posto de gasolina a 5 quilômetros de distância. Aprovamos a venda direta. Você vê a gasolina, na maioria dos estados, abaixo de R$5. Você vê o etanol abaixo de R$4. O irmão meu mandou uma fotografia de um posto em Registro, São Paulo, na hora de R$4,50 a gasolina, na hora de R$3,50 também o etanol. É um governo que está dando certo. Essa é a resposta que ele queria, não sei se eu divaguei aqui. Não, mas é isso mesmo. Presidente. Então, o governo está dando certo, que nos orgulha, com toda, não é que eu sou presidente, não, a escolha de ministros técnicos. Vocês nunca vão ver mais um Tarcísio de Freitas. Tá? Pega os ex-ministros de Lula, de FHC, veja o que eles fizeram no Brasil. Eu sou o primeiro presidente com teto de gasto. Nós estamos diminuindo impostos e aumentando a arrecadação. A curva de Laffer parece que o pessoal tinha ultrapassado ela há muito tempo. O Paulo Guedes, no terceiro decreto meu, não foi contestado pelo Supremo. Nesse terceiro, reduzimos em 35% o IPI de 4 mil produtos. Olha a gasolina, olha a conta de luz da tua casa, do teu pequeno negócio, na barbearia, no salão de beleza, tá? Na oficina mecânica. Diminuiu também o preço da energia elétrica, que não foi na canetada, foi com o parlamento brasileiro. Um trabalho excepcional do Arthur Lira, que faz o seu papel, que nos orgulha dentro da Câmara dos Deputados. Temos reduzido os impostos de importação de muita coisa. Reduzimos no ano passado de veleiros. O pessoal reclamou, né? E o produto da cesta básica? Já tínhamos reduzido a zero os produtos da cesta básica. Não tem mais imposto federal. Veleiro era caríssimo, o imposto de importação chegava próximo a 90%. Quando nós zeramos, começou a se importar veleiro. Cada veleiro tem, em média, mais 2 empregos de forma direta ou indireta. Nós também zeramos ou diminuímos muito os impostos de gamers desde 2019. Game virou negócio, virou investimento, virou carteira de trabalho, virou entretenimento. Hoje, milhões de pessoas praticam game no Brasil. Reduzimos, zeramos o imposto de complementos vitamínicos também, para quem faz sua academia por aí. E a imprensa descobriu que depois que eu zerei, faz mal para a saúde. Com o imposto alto não fazia mal para a saúde. Onde vocês viram um governo como esse, que está à disposição sempre de vocês para conversar? Sempre. Agora, se irrita com aquelas perguntinhas de sempre, que, né, para muitos jornalistas, só tem notícia ruim. Sempre tem um mas a inflação diminuiu, mas para o mais pobre, não sei o que lá. É o tempo todo assim. Presidente. Querem a volta daquela pacificação do passado, onde a corrupção imperava aqui na região dos 3 poderes? Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, é o convidado de hoje da sabatina aqui do Jornal da Manhã. Agora são 8h19. Presidente, de qual forma poderia acontecer uma melhora de relacionamento da parte do senhor com o ministro Alexandre de Moraes? Quais são os principais problemas do senhor com ele e também com STF e TSE? Essas instituições são essenciais ao país ou alguma delas poderia nem existir? O senhor imagina que esses temas estejam amanhã nos cartazes dos apoiadores do senhor pelas ruas do país? Olha, primeiro, o que é liberdade de expressão? No passado, o pessoal levantava a placa AI-5. Existe ato institucional no Brasil? Então, quem levanta um cartaz desse aí, não tem que ser investigado, tem que ser chamado a um conselho para ele. Pô, não passe o papel de ridículo, não faça isso. Outro levanta artigo 142. Devemos respeitar todos os artigos da Constituição ou não? Se esse não deve ser respeitado, qualquer poder, qualquer parlamentar pode entrar com uma proposta de emenda à Constituição para revogar esse dispositivo. Nunca tivemos problema no Brasil nesse sentido.
O que essas pessoas querem suprimindo a liberdade de expressão nossa? O Alexandre de Moraes, quantas vezes conversamos e alguns dias depois ele volta ao que era antes. Ele levou o convite para mim, para a posse, fui na posse, foi um discurso pesado. Tá? E o que aconteceu logo depois? Ele continua tomando medidas. Esses inquéritos dele, eu acho que é consenso. Eu acho que ninguém vai falar que eu estou errado. São os inquéritos completamente irregulares, ilegais, inconstitucionais. Você, para ser democrata, você tem que seguir a Constituição e respeitar as leis. Nenhuma lei foi respeitada nesses inquéritos. Eu estou respondendo no inquérito, por exemplo, de associar a vacina da Covid à AIDS. Eu li uma matériazinha curta aqui da revista Época, se eu não me engano, ou da revista Exame, falando disso, de estudo lá de fora, e joguei o papel no lado. Pronto, estou sendo investigado por isso. E enfrentei uma CPI da Covid, por exemplo, que não apuraram nada, porque não vão achar nada. Está lá, ó, dezenas de acusações contra mim no Supremo, até por charlatanismo. E esse inquérito, voltando ao inquérito sobre Alexandre de Moraes, não tem pé nem cabeça. E nunca se viu um inquérito durar tanto tempo. Um inquérito que prende deputado federal por 9 meses, por 8 meses. E depois, se não é eu usar minha caneta BIC aqui, para tirar da cadeia um deputado que foi condenado a 9 anos de cadeia por falar. Falou besteira, não tem a menor dúvida que falou, somos unânimes. Mas o artigo 53 da Constituição, que mudou em 2001, até 2001, dizia que deputados e senadores são invioláveis por civil e penalmente por palavras, opiniões e votos. A partir de 2001, eu era deputado federal, botou um pronome indefinido quaisquer. Os parlamentares são invioláveis por quaisquer. O que quer dizer quaisquer? Quaisquer. Um parlamentar pode falar o que bem entender. Certo. E não tem punição para ele. Foi condenado a 9 anos de cadeia. Se eu deixar isso acontecer, daqui a pouco prende um filho meu, fake news. Okay. Daí eu vou tomar providência? Fake news? Como já foram ameaçados meus filhos por fake news? Perfeito. É a forma mais fácil de prender as pessoas. Como estão em cima de conversas privadas de 8 empresários, 2, inclusive, tem contato comigo, não naquele grupo deles, né? Mas tem contato comigo, me vão botar no inquérito também. Ok. Pelo amor de Deus, cadê a tropa? Cadê as articulações? Cadê as conspirações? Eu quero, eu não quero? É a posição do senhor Alexandre de Moraes. Eu quero, eu não quero, e ponto final. Ok, presidente. Reta final da sabatina, poucos minutos. Pergunta de Roberto Mota. Presidente, há décadas o Brasil enfrenta uma crise de criminalidade sem igual no mundo. A causa é a destruição ideológica da segurança pública. A esquerda disseminou a ideia errada de que o bandido é um pobre coitado que não merece punição. Por isso o brasileiro vive com medo e a gente vê decisões como a DPF 635, que suspendeu as operações nas comunidades do Rio de Janeiro, e uma demonização do direito da legítima defesa. A pergunta é, o que o senhor já fez e o que ainda pretende fazer para enfrentar essa máquina do mal? Você pode ver, apesar dessas interferências injustas e ilegais por parte do ministro Fachin nessa questão, não só lá, como agora na questão de armas. Você vai chegar para um cara do campo agora que tem uma arma lá, ou que quer comprar uma arma, você tem que devolver a tua arma, ou não pode comprar mais uma arma. Enquanto a bandidagem, protegidas por essa decisão do senhor Fachin, não sofre qualquer retaliação. Você pode ver, o nosso governo caiu a metade o número de assalto a bancos. Reduziu o feminicídio no Brasil. Reduziu a violência no Brasil. Como conseguiu-se isso? Mandando dinheiro para estados, bilhões de reais. Dando exemplo aqui, transferindo o Marcola lá de São Paulo para um presídio federal. Ele não comanda mais o crime organizado dentro da cadeia. Uma operação que foi feita pelo MP do Estado de São Paulo, mas com repercussão para nós. Eu estava lá no meu leito da morte lá e debatia esse assunto, o Dória do meu lado. Foi combinado uma estratégia ali para evitar salves, evitar que assassinassem policiais civis e militares, como tinha acontecido uns 10 anos atrás. Fizemos isso com coragem, com determinação, ao lado do secretário de Segurança Pública de São Paulo, porque era por lá.
mas a decisão passava por mim, porque iria para um presídio federal, e fizemos a nossa parte. Nós estamos dando exemplo, nós estamos combatendo a criminalidade. Já o senhor Fachin ajudou a tornar elegível um bandido corrupto. A corrupção mata tanto quanto mais a violência. Uma caneta mal utilizada para a corrupção mata muito mais gente do que uma escopeta. Agora, nós não temos apoio por parte de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Muito pelo contrário, agem de forma ativa para dar mais moral para os criminosos, continuarem agindo, mostrando que aqui é o país, podemos ser um país sem lei. Agora, como mudar isso aí? Quem, porventura, se eleger, ou eu me reeleger presidente da República, agora, o ano que vem tem mais 2 vagas para o Supremo. Sai a senhora Rosa Weber e o senhor Lewandowski. O Fachin vai ter o dia dele também. Se for eu, botar mais 4 lá dentro, você passa a ter um Supremo que vai ter que olhar para esses 4 e tomar certas decisões. E lá dentro está ideologizado. A esquerda pega pesado lá dentro. Se pegar a vida pregressa dos ministros, você pega o próprio Fachin, ele fazia campanha dentro de universidades favorável a Dilma. Você pega o ministro Barroso, ele defendeu o sequestrador Battisti. Foi advogado dele, que era um símbolo para o PT, era um símbolo para o Lula. O Lula, no último dia dele, deu ali o direito de ele permanecer no Brasil. Essas pessoas têm alguma razão para falar em combater a criminalidade. Eles têm a vida deles. Desce lá do seu prédio, pega um carro blindado com outro segurança atrás com um fuzil, que eles têm fuzil agora, e vão para casa e voltam. O povo que se exploda. O povo que se exploda. Essas pessoas que trabalham aqui para eleger um bandido no Brasil. E o bandido esse, que a gente sabe das suas relações com o Foro de São Paulo em outros países da América do Sul. Acabei de ver uma notícia do jornal agora, 5 policiais foram executados na Colômbia. Começou a retaliação. O presidente eleito lá falou claramente que vai botar para fora os traficantes, tá? Que vai aprovar aqui a liberação das drogas na Colômbia e vai abrir a fronteira com a Venezuela. E já começa executando 5 policiais lá na Colômbia. Okay. É isso que nós queremos para o Brasil? E quando eu falo alguma coisa, ele é violento, ele é antidemocrático, ele quer dar um golpe. Quem quer dar golpe não fala, faz. Presidente, últimos minutos. As nossas Forças Armadas estão aí, também dentro das 4 linhas, e temos de um comandante que respeita as Forças Armadas, diferentemente do Lula. Hoje tem o presidente da República que respeita os policiais militares. Tá? Um presidente que respeita a propriedade privada, que respeita o seu povo, tem o seu povo, tá? Como aquele que deve dar o norte para nós. Tem um presidente que deve lealdade ao seu povo. Quer mudar tudo isso? Quer transformar o Brasil no inferno, como estão alguns países aqui, vizinhos nossos? Presidente, últimos minutos da nossa sabatina. No final, o senhor vai ter 1 minuto para as considerações finais, mas antes disso, ainda dá tempo de uma última pergunta final da Amanda Klein. Presidente, rapidamente, economia, o senhor se comprometeu em manter o aumento do Auxílio Brasil para R$600, desonerar a tabela do imposto de renda, desonerações sobre combustíveis. Como é que o senhor vai pagar tudo isso no ano que vem? Vai rever o teto de gastos? Vai furar novamente o teto de gastos? Porque com reforma tributária, que é fiscalmente neutra, dificilmente o senhor vai ter recursos para cumprir todas essas promessas. Bem, as propostas de manter zerados os impostos federais da gasolina, do álcool, do diesel, do gás, já estão na pesca orçamentária, sem problema nenhum. Amanda, é fácil você entrevistar um cara que é candidato a presidente. Ele pode falar o que ele bem entender, que não vai interferir em nada no mercado. O dólar não vai subir hoje, a bolsa não vai cair. Eu, como presidente, tenho que ter responsabilidade. Eu sou candidato, mas continuo sendo presidente da República. Já falei sobre os combustíveis. Falta agora os outros R$200 do Auxílio Brasil. Aprovamos o 400 de forma definitiva em dezembro, contra o PT e partido de esquerda, que eles queriam que o pobre continuasse pobre, para na campanha falar, eu vou aumentar. Tudo que eu faço e falo, eu tenho o aval do Paulo Guedes. Eu sou o presidente, mas eu converso com todos os ministros antes de tomar a decisão. E o Paulo Guedes garantiu que na reforma fiscal tem espaço para esse mais R$200 para ser aprovado ainda no corrente ano. É só isso, mais nada. No mais, te dou
te dou o telefone, falo Paulo Guedes ligar para você e você conversa com ele. De onde virá, então, virão esses R$200 extra? Temos hoje em dia 20 milhões de pessoas no Brasil que estão ganhando R$600. E Amanda, a mulher que é dona de casa, ela é a chefe solteira, e ela comanda realmente os seus filhos, ela ganha R$1.200 por mês. Se o PT diz que vai manter ou vai aumentar isso, por que não fez lá atrás? Então é uma época de campanha. Infelizmente, é época de mentira. Eu continuo com o João 8,32. É a minha palavra, é a palavra do Paulo Guedes, o respeitado economista, que diz que vai manter os R$600. Ok, presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Agora, 1 minuto para o senhor se dirigir aos eleitores para suas considerações finais. Por gentileza. O que está em jogo no próximo dia 2 de outubro é a nossa liberdade. É o bem maior que a própria vida. E vocês sabem e veem como isso vem acontecendo, o desgaste a isso, o ataque às nossas liberdades no Brasil. Ouso dizer, se fosse presidente o outro que ficou em segundo lugar em 2018, o Brasil já estaria numa ditadura. Um governo que realmente se preocupa com a sua população. Um governo que respeita a família, respeita as religiões, um governo que luta 24 horas por dia por liberdade. E um governo que está dando exemplo na economia para o mundo todo. Em 1 minuto é pouco para falar tudo o que fizemos, mas está na cara aí que não existe, até o presente momento, alguém que poderia ter feito melhor do que fizemos ao longo desses 3 anos e meio, enfrentando uma pandemia, uma seca o ano passado enorme e uma guerra lá fora. A todos do Brasil, um bom dia, Deus, pátria, família, liberdade, e amanhã, todos no 7 de setembro, em Brasília e lá no Rio de Janeiro. Os estados terão suas manifestações também, compareçam de forma ordeira, pacífica, como sempre, com as cores da nossa bandeira verde e amarela. O Brasil sempre acima de tudo e Deus acima de todos. A Jovem Pan fará uma cobertura completa amanhã e termina aqui a sabatina com o presidente Jair Bolsonaro, candidato pelo PL à reeleição, no Jornal da Manhã na Jovem Pan. Obrigada, presidente, pela entrevista. Boa terça-feira. Eleições 2022.